Li Qing, um primeiro-ministro capaz, é despojado de seu poder depois de ajudar o imperador a ascender ao trono. Até a princesa quer cancelar seu noivado com você, e você não só não se importa, como também quer se demitir e voltar para casa. Só porque você está cansado da intriga na corte, a imperatriz só quer viver uma vida confortável, mas depois que você deixa a corte, o imperador teme que você planeje para outros países e, portanto, envia um general para persegui-lo. Você é forçado. Você mata o general que se aproxima, se casa com a líder tribal e, a partir daí, se torna rei e chefe. 3 ministros na corte lhe deram a ajoelhar e implorar com dezenas de funcionários grandes e pequenos para tirar seu cargo de primeiro-ministro. Depois que o imperador finge estar pensativo, Li Qing ouviu o que os funcionários disseram: é difícil para mim. Os funcionários começaram a tocar e eu não tenho escolha. Li Qing, ouça o decreto. A partir de hoje, seu cargo de primeiro-ministro está dispensado. Você está servindo pena em Kyoto. Você ri secretamente em seu coração quando pensa nos 5 anos que você viajou. Você e o imperador se deram muito bem ao longo do caminho. Com sua habilidade, você o ajudou a estabilizar a corte. Agora que o país está em paz e prosperidade, ele começa a descartar o moinho e matar o burro. Você olha para a princesa ao lado do imperador. Ela é sua noiva, mas não significa ajudá-lo a implorar. Vendo esta cena, você já entende que agora você é peixe na tábua de corte, à mercê dos outros. O imperador olha para você com dificuldade. Li Qing, é difícil para mim. Você tem que me entender só porque você é muito capaz. Há uma sensação de estar em pé de igualdade com ele. Ele está infeliz e quer encontrar uma razão para expulsá-lo. Mas ele nunca pensou que você era tão limpo que não conseguia encontrar nada de errado, então ele só podia se juntar aos ministros para depô-lo do cargo. Seu rosto está calmo. É como se tudo que você fez antes fosse alimentar um cachorro. Neste momento, uma voz soa em sua mente. Percebendo que o hospedeiro está emaranhado, o sistema de seleção de vida foi ativado e agora a seleção é emitida para o hospedeiro. Uma escolha é engolir sua raiva e aceitar ser rebaixado, e então trabalhar duro e reclamar como um boi e um cavalo. A recompensa é um sopro congênito de ar abafado. A segunda escolha é suportar e hibernar e lutar abertamente e secretamente com o imperador, recompensando 5 reinos de primeira classe. A terceira escolha é renunciar e partir, recompensando 5 reinos de quinta classe. O Tongtian Shenlonggong está completo. Você olha para essas 3 opções e fica muito animado. Você sempre desejou artes marciais. Mas Xiaoming disse a você que seu talento é um corpo desperdiçado de dança que não se vê há 100 anos e você não pode praticar artes marciais. Agora finalmente há uma chance. O imperador olha para você atordoado e pensa que você está assustado. Ele está extremamente feliz em seu coração. Os funcionários também estão assistindo a esta cena, curiosos para saber como você vai escolher. Xiaoming sente um pouco de remorso por você em seu coração, embora seja o homem que ela ama, mas por causa do Huan Quan de seu irmão. Só posso fazer você sofrer um pouco. Neste momento, sob o olhar de todos, você caminha para o centro do corredor. Tire o chapéu oficial e coloque-o no degrau. Em seguida, tire o manto oficial, dobre-o cuidadosamente e então você diz. Shen Lishen agradece a graça imperial, mas está doente e é difícil continuar a ajudar Sua Majestade. É difícil assumir o apoio ao Kyoto Inn. Hoje, Sua Majestade Zhenhong fala e Shen também pede para se aposentar e retornar à sua cidade natal. Havia um toque de ouro no rosto do imperador. Os ministros da corte estavam ainda mais confusos. Eles só queriam destituí-lo do cargo de primeiro-ministro, mas não esperavam que ele renunciasse. Ele se foi. Quem se atreve a fazer sua reforma? Quem pode fazer isso? Quem se atreve a fazer isso? Xiaoming também está cheio de dúvidas. O imperador Xiaomingji olha para Li Seng. A raiva cresce em seus olhos. Li Seng, você está falando sério? Seu comportamento aos olhos dele é uma coerção nua. Shen realmente pensa assim. Obrigado a Vossa Majestade pela confiança ao longo dos anos. E a cooperação de todos os adultos. Cuidem-se, não vou mandá-los embora. Depois de dizer isso, você curva a mão, se vira e sai, sem dar a eles a chance de falar. Que coisa desavergonhada. Naquele ano, você estava com medo da decepção. Naquele ano, você chorou e implorou minha ajuda. Por que você não falou sobre a graça do imperador? Não seja ridículo. Se este lugar não me quiser, haverá um lugar para mim. Xiaomingji gritou ansiosamente. Li Seng, se você for embora, não pense em voltar. Pise esta porta. De agora em diante, minha graça e sua justiça estão cortadas. Não haverá mais envolvimento.
Ele desceu do degrau imperial, desconsiderando a etiqueta, apontando para suas costas e repreendendo em voz alta. A intenção de mim, Vossa Majestade, os funcionários ao redor, as palavras que você me disse naquele ano. Você se lembra? Se eu ficar mais tempo, temo que um dia você queira minha vida. Você disse em voz baixa e continuou andando. Xiao Mingji ficou em silêncio por um momento. Naquele ano, sob o olhar dos funcionários, eu disse uma frase que queria segurar a mão de Li Seng como um irmão. Se o príncipe não decepciona o governo, eu certamente não decepcionarei o príncipe. Xiao Ming viu seu irmão assim. Ela ficou furiosa em seu coração. Não é apenas para ser rebaixado para servir em Kyoto, mas não disse que não poderia ser restaurado no futuro. É um exagero. Ele imediatamente foi para o lado de seu irmão. Li Seng, se você sair por esta porta, nosso contrato de casamento também está cancelado. Um grande homem pode se curvar e se esticar. Como você pode ver o arco-íris sem tempestades? Se você for embora, considerarei que o julguei mal. A voz fria perfurou meu peito como uma lâmina. Não é porque ser um mero oficial para se aborrecer, mas hoje prometeu, o destino da rainha não está em suas próprias mãos. Então, no futuro, ele pode se exilar à vontade, ou até mesmo se matar, e as palavras de Xiao Ming são ainda mais ridículas. Como noiva, ela não fala por você, mas fica ao lado do irmão dela, te coagindo. Que ridículo! Se marido e mulher não conseguem concordar, qual é o sentido? Bobagem de arco-íris, princesa, fique à vontade. Shen Yiji, um plebeu, não é digno de você. Adeus, sejamos felizes um com o outro. Depois de dizer isso, você saiu do salão sem hesitar. Você observa os flocos de neve caindo em sua mão e de repente cai na gargalhada. Haha! Quem diria que o tempo não estaria bom, mas uma nevasca trouxe alguém para colidir. Então, os oficiais civis e militares no salão assistem você desaparecer na neve. Xiao Ming acena com o manto de dragão e caminha pela rua de Jade. Decreta que seja retirado o título de Duque de Li Seng e que todos os seus benefícios sejam cancelados. Ele não estava pensando em Wan Xian? Como ele desejava, a partir de hoje, ele não é mais meu ministro de Daiyu. Ele é um plebeu, a mansão é retomada, o noivado é cancelado. Eu quero fazê-lo se ajoelhar e implorar a mim. O rosto frio de Xiao Ming não mostra a menor flutuação. Li Seng é totalmente culpado. Ele se leva muito a sério. Daiyu ainda giraria sem ele. Neste momento, Xiao Ming sente que o irmão imperial fez o certo. Se ele não fosse humilhado, ele não viraria o céu no futuro. Os funcionários têm pensamentos diferentes em seus corações. A reforma de Li Seng ainda está em andamento, e a reforma ainda não foi completamente erradicada. Agora que ele se foi, quem mais pode presidir este trabalho? De qualquer forma, ninguém presente tem essa capacidade. Sob a rua de Jade, um homem de armadura dourada observa Xiao Ming com os olhos fixos. Seus olhos estão cheios de luz das estrelas. Ele é o atual imperador, o general Tigris Albugi, nomeado pelo imperador. Ele admira Xiao Ming. Agora que aquele mortal Li Seng finalmente se foi, ele também tem uma chance. Kyoto Tianlingan, um estrondo alto. A placa da mansão do duque foi destruída em pedaços. Você não se sente infeliz ao ver esta cena, mas aplaude. Você já dispensou todos os servos da mansão e deu a cada um uma grande quantia em dinheiro. O ministro da Receita olha para você com dificuldade. Primeiro-ministro Li, Sua Majestade ordenou que este lugar fosse retomado. Por favor, Li Qing acena com as mãos. Entende, não se preocupe, não causarei problemas para vocês. Não mexi em nada no quarto, podem tratar disso com tranquilidade. Em seguida, pegou um cavalo branco. O ministro da Fazenda suspirou e disse lentamente, Li Shenggu, Sua Majestade só quer que você abaixe a cabeça e admita seu erro. Este assunto passaria. Por que você está sofrendo tanto? Você não rebateu com teimosia. Então gritou em voz alta, conduza. Você já decidiu não ficar em Daiyu. Quero ir para a pradaria para ver. A recompensa do sistema já foi recebida, e a verdadeira energia no corpo circula incessantemente. Agora você pode quebrar pedras com um tapa. Você tem o poder de se proteger e não sofrerá com essa raiva tola. Andarilho pelos rios e lagos. Quando se cansar de brincar, derrube sua dinastia. Não seria impossível ser o próprio chefe. O ministro da Fazenda olhou para as costas que partiam, balançando a cabeça. Ainda jovem. Quanto vale a integridade de um estudioso? Ele então entrou no pátio e olhou para algumas palavras na parede. Suas pupilas se contraíram. Zhong Shanlan deve ter cuidado para não ficar arrogante quando tiver sucesso.
Ele sabe de quem isso está falando. Li Seng Li Seng, você simplesmente enlouqueceu. Como você ousa escrever essas coisas? Agora não há como esconder, há tantos pares de olhos olhando. É realmente um caminho para a morte. Homens, peguem esses 2 versos e os enviem para o palácio. No palácio, Xiao Mingji olhou para aqueles 2 versos, bufou friamente e os jogou fora. Na opinião dela, essa também é a última arrogância de Li Seng. Imagino que em poucos dias, ele voltará e abaixará a cabeça para se desculpar comigo. Meio mês se passou num piscar de olhos. Grande exército do rio Daiu. Xiao Ming brandiu sua espada longa, quebrando-a. Um velho caminhou lentamente. Seu coração está instável. Forte conflito interno, mestre. Xiao Ming jogou a espada no chão e fez uma saudação com as mãos em concha. Está pensando em Li Seng? Não, Xueer, eu a vi crescer. Como eu não poderia saber o que você está pensando? O velho sentou-se lentamente no pavilhão. Xiao Ming também sentou-se emburrada no pavilhão. Mestre, eu simplesmente não entendo. Ele é um homem tão grande. Por que ele está tão infeliz? Meu irmão não disse que o rebaixaria a plebeu, apenas pediu que ele servisse como guarda imperial primeiro. No futuro, ele ainda o promoverá. Por que ele não pode abaixar a cabeça para meu irmão? O governante é o guia para os súditos. Por que ele não entende? O velho tomou um gole de chá e disse lentamente, Xueer, isso é do seu ponto de vista. Mas, da perspectiva de Li Seng, eu já vi aquele garoto, ele é naturalmente arrogante. Quando seu irmão Huang ascendeu ao trono, os 100 oficiais estavam insatisfeitos e Shen Ming sofreu. Agora ele está determinado a trazer clareza e paz ao mundo. A aflição desapareceu sem deixar vestígios. Essas coisas foram feitas pelo seu irmão Huang, não por Li Seng. Com tanto talento, ele não forma um partido e está disposto a ser um ministro solitário. Seu irmão Huang ainda precisa repreendê-lo por sua atitude. Ele consegue suportar isso? Tal talento extraordinário não é uma pessoa medíocre. Como eles podem ser tratados da mesma forma? Além do mais, se Hong Yi for rebaixado, o problema se tornará difícil. Ao ouvir as palavras de seu mestre, o coração de Xiao Ming está cheio de complexidade. Será que realmente estávamos errados? Sobre Li Seng, seu mestre é a pessoa em quem ele mais confia, então suas palavras naturalmente têm peso. Mestre, de acordo com sua vontade, eu deveria ir até Li Seng? O velho balançou ligeiramente a cabeça. Esse tipo de pessoa é naturalmente teimosa e nunca olha para trás. Ir agora provavelmente é tarde demais. Com esse tempo, é melhor relatar ao seu irmão Huang. Agora, a notícia da demissão de Li Seng se espalhou por Jiuzhou. Há muitas pessoas que pensam nele. Ele absolutamente não pode ser autorizado a se juntar a outros países, caso contrário, as consequências serão desastrosas. Ele tem apenas 20 anos e um futuro ilimitado. Daiu foi construído por ele. Se ele se juntar a outros países e Xiao Ming olhar para seu mestre, temo que continue a crescer. Seu mestre era um antigo grão-mestre de Zhongguozhou. Ele é extremamente perspicaz em julgar as pessoas. Apresse-se. Aquele garoto já partiu há meio mês. Prenda-o de volta e aprisione-o por toda a vida, ou mate-o rapidamente. Xiao Ming se levantou e partiu apressadamente. Desde que Li Seng partiu, Huang Gong e Xiao Mingji estão em apuros, com todos os tipos de problemas complexos. Cada um é mais problemático que o anterior. As questões envolvidas são muito complexas, e se houver alguma consideração inadequada, haverá turbulência infinita. Li Seng costumava lidar com essas coisas. Ele também não queria ter que lidar com elas sozinho. Ele acabou de promover um ministro da cidade há alguns dias, mas ele fez um trabalho terrível. Ele não apenas não ajudou a aliviar suas preocupações. Em vez disso, ele adicionou problemas. As políticas de Li Seng ainda estão sendo implementadas, mas ninguém tem a mesma maneira de pensar sobre como lidar com as coisas que ele. Sua Majestade, o general, a princesa pedem para vê-lo. Ao ouvir o relatório, Xiao Mingji se levantou apressadamente e acenou para deixá-lo entrar. Logo, Xiao Ming entrou apressadamente. Li Seng entrou em contato com você? Xiao Mingji perguntou com expectativa nos olhos. Não. Irmão, meu mestre me pediu para conversar com Xiao Ming e o mestre. Xiao Mingji ficou sombrio depois de ouvir tudo. Ele pensava que Li Seng estava apenas tendo um ataque de raiva. Ele nunca pensou tanto, mas depois do que Gulao disse, ele sentiu um frio na espinha. As políticas atuais do domínio principal foram basicamente propostas e reformadas por Li Seng. Se Li Seng realmente fosse para outro país, então isso traria um desastre para o domínio principal.
Xiaoming levantou a cabeça e perguntou, irmão, você sabe onde Li Seng está agora? Ele não se importou com Li Seng no começo, pensando em esperar que ele viesse até ele, mas quando ele quis encontrá-lo, era tarde demais. Dizem que Li Seng já deixou a capital. Eu não sei. Mas Li Seng nunca ousaria ir para outro país. Xiao Mingji não parecia confiante ao dizer isso. Ele imediatamente ordenou, convoque o ministro da guerra para o palácio. Xiao Ming suspirou levemente. Eles subestimaram a importância de Li Seng para o domínio principal. Agora está fora de controle. Ministro Shen, venha ver Vossa Majestade. Conheça a princesa general. Um homem de meia idade entrou, ajoelhou-se e fez uma reverência. Envie alguém da seita Fendal para investigar o paradeiro de Li Seng. Notifique a cavalaria da fronteira nacional. Você deve encontrar Li Seng para mim. Depois de encontrá-lo, certifique-se de trazê-lo de volta. Sim, Vossa Majestade. Fendal se levantou e aceitou a ordem. Li Seng é um estudioso. Ele não perguntou o que aconteceria se resistisse. Depois que Fendal saiu, um traço de preocupação brilhou nos olhos de Xiao Mingji. Li Seng não ousava antes, mas agora ele não tem certeza. Desde o momento em que renunciou ao cargo, Li Seng se tornou diferente. Xiao Ming também se sentiu desconfortável. Depois da explicação de Gu Lao, ela sentiu como se estivesse errada. Mas, mesmo que digamos que Li Seng não está errado, ele não tomaria a iniciativa de vir até ela? O problema ainda está nele. Ela é uma menina. Mesmo que o irmão dela tenha feito algo, ela deveria perdoá-lo por algo que sentia muito. A princesa se casou com ele. Li Seng deve se sentir um pouco injustiçado. Não deveria ser assim? Xiao Ming pensou e gradualmente se fortaleceu. Este é o problema dele. O que isso tem a ver com ela? Um grande homem nasce entre o céu e a terra. Como ele pode fazer qualquer coisa se ele está tão chateado? Xiao Mingji pensa quase da mesma forma que ele. Ele é um monarca e ele é um ministro. Mesmo que digamos que este assunto não foi tratado corretamente. O método de Li Seng está correto? Não necessariamente. Do ponto de vista de um ministro, ele está errado. Ele deveria se esforçar para explicar para si mesmo e então se convencer. Não deveria resistir dessa maneira tão forte, essa é a sua posição como súdito. É assim que ele lida com as coisas. Se todos o imitassem, como ele, o imperador, poderia continuar a governar? Para mim, se o imperador ordenar a morte de um ministro, este não pode desobedecer. Eu ainda nem o mandei morrer e ele já está assim. Se realmente o esfaqueasse até a morte, seria terrível. Ele não estaria me forçando a abdicar? Que ingrato! Como eu não percebi antes que Li Qing era esse tipo de pessoa? Em Shanzhou, nas 9 províncias de Zhongjiang, um lugar de energia unificada, você está vestido de branco, montando um cavalo branco, com uma espada longa na cintura. Cavalgando livremente nas pradarias, hoje me liberto das amarras, me coloco onde sou eu. Você se deita aleatoriamente na grama, estica o corpo e sente a proximidade com a natureza. Que se dane a política da corte, que se afastem de mim, para que eu possa apreciar o céu azul e as nuvens brancas. Um rosto sorridente aparece diante de você. A garota pisca os olhos e pergunta. Você é de Jizhou? Você se senta na grama, se vira e olha para a garota que apareceu de repente. A garota não tem medo do seu olhar, ela revela um sorriso generoso. Eu me chamo Shu Yanyuer. Você se levanta, se curva ligeiramente e diz, você é do clã Shu Yan. Shu Yanyuer responde com algo não relacionado à pergunta. Você se chama Li Qing, como o primeiro-ministro de Daiyu. Você sorri e balança a cabeça. Sim, mesmo nome, destino diferente. Ele é o primeiro-ministro, eu sou apenas uma pessoa comum. Eu não esperava que em Shanzhou alguém conhecesse meu nome. Aquele Li Qing definitivamente não é tão bonito quanto você. Você está aqui para passear, certo? Eu levo você para conhecer nossa tribo. O sorriso sincero de Shu Yanyuer o contagiou. Ótimo, eu estava preocupado em não ter um guia. Sendo assim, muito obrigado, senhorita Yuer. Assim que você termina de falar, Shu Yanyuer agarra sua mão e puxa seu cavalo em direção ao local distante onde a fumaça se eleva. Sua testa se enruga ligeiramente, então um sorriso reaparece. As mãos de Shu Yanyuer são muito macias, tão macias que não parecem as de uma garota de Shanzhou. Os costumes de Shanzhou são vigorosos. Treinam cavalos aos 6 anos, dobram arcos aos 9, e aos 13 ou 14 já estão cavalgando pelas pradarias. É uma pena que esses costumes não lhes trouxeram uma força poderosa, mas foram transformados pelos 6 reinos de Zhongjiu em um campo de cavalos. Entre os 6 reinos, Daiyu tem um clã designado,
o clã Shunfen. Eles pagam tributo ao grande domínio em troca de proteção e subsídios para recursos de inverno. Você já viu o chefe da tribo deles quando a tribo Shunfen prestou homenagem. Dadas as mãos, os dois caminham pela pradaria. Você tem uma tendência de garota gentil por dentro. O coração está feliz. Como você pode não estar feliz com a companhia de uma beleza? Embora você estivesse tonto com seus amigos minoritários na época. Mas você nunca tocou em uma única mão. É tão engraçado. Logo você verá a tribo à distância. Rostos revelando admiração. Inúmeras tendas estão conectadas. Fumaça subindo. Uma cena da prosperidade de uma tribo de pastores da pradaria. É uma pena que você não tem um celular, caso contrário, você teria que congelar uma foto. Shu Yanyuer sorriu e perguntou, esta é a nossa tribo Shu Yan, não é espetacular? Você pendura o cavalo em Jianmu e pergunta, é espetacular, quantos existem em sua tribo? Toda a tribo tem 60.000 pessoas, 20.000 homens fortes e o resto são os velhos, fracos, mulheres e crianças. Você está muito ciente desse número. Você brinca e diz, vou levar você para provar nossa culinária. Os olhos de Shu Yanyuer evitam, então mudam de assunto. Estava prestes a sair. Você a puxa e então usa um pouco de força para puxar Shu Yanyuer para seus braços. Olho no olho, o rosto de Shu Yanyuer ficou vermelho instantaneamente. Ha ha ha. Sinto muito, estou sendo um canalha. Você solta ligeiramente a mão dela. Shu Yanyuer disparou instantaneamente. Você ri levemente, cheirando o cheiro em seus braços. Expressões ricas, seguindo-a para a tribo. Ao longo do caminho, inúmeras pessoas da tribo Shu Yan estão focando seus olhos em nós. Comportamento estranho. Você anda por aí para uma tenda no meio. Shu Yanyuer abre a cortina e convida. Por favor, entre. Você entra descuidadamente. Shu Yanyuer respirou aliviada. Também seguiu e abaixou a cortina. Você se senta no assento principal sem cerimônia. Jovem mestre, vou tirar a espada para você. Está um pouco no caminho. Você olha para a espada ao seu lado. Estende a mão para desatar a fivela e entrega a espada para Shu Yanyuer, quando ela está prestes a pegar a espada. Puxe-a para seus braços e instantaneamente desembainhe metade da espada e coloque-a suavemente no pescoço de Shu Yanyuer. Querida, as marcas desse tipo de você são muito óbvias. Que tal o irmão te ensinar como enganar as pessoas? Você olha sorrindo para a garota em seus braços. Shu Yanyuer olha para você de perto, adicionando uma atmosfera diferente. Como você adivinhou? Shu Yanyuer sussurrou. Você enfiou a espada de volta e jogou não muito longe. Com os dedos enganchados em Shu Yanyuer, você caiu na gargalhada. Ha ha ha, Dan Zhou Minfen está florescendo. Mas não necessariamente, conseguir segurar minha mão no primeiro encontro. A estratégia da beleza não é usada assim. Além disso, os pastores lá fora me odeiam muito. Eu não quero. Há meio ano, uma batalha eclodiu em Danzhou. As tribos Shunfen e Shuoyan competiram por um pasto. O chefe da tribo Shuoyan, Shuoyan Batu, foi morto pela tribo Shunfen. Ele tinha apenas uma filha. Acho que deve ser você, certo? E você adivinhou que eu sou Li King, então você quer se vingar da tribo Shunfen. Temo que você já esteja de olho em nós há muito tempo. Os olhos de Shu Yanyuer estavam ficando cada vez maiores. Em tão pouco tempo. Você realmente conseguiu associar tantas coisas. Você ainda é humano? Gritando para Li King. Não é à toa que tem essa fama. Parece que tudo o que eu disse está certo. Como punição, eu tenho que te ensinar o que é uma estratégia da beleza. Você disse, abaixou a cabeça e beijou diretamente. O cérebro inteiro de Shu Yanyuer ficou em branco instantaneamente. Ela nunca teve contato íntimo com um homem. Instantaneamente, todo o seu corpo ficou como se estivesse eletrocutado, enquanto você está se deliciando. A porta foi aberta e dois grandalhões carregando facões entraram correndo. Quando eles viram essa cena, seus olhos ficaram opacos. Você sentiu o movimento e levantou a cabeça. Shu Yanyuer saltou instantaneamente, cobrindo a boca e olhando para você incrédula. Caindo na gargalhada, rápido, estes cavalos selvagens são interessantes. Shu Yanyuer cobriu a boca. Li King, como você pôde fazer isso? Lágrimas rodavam em seus olhos. Você se encostou no feltro, olhando para Shu Yanyuer com um sorriso zombeteiro. Eu já entrei com você. Qingin, o que há de errado com você? Dizem que morrer sob uma peônia é um ato de amor. Você quer me matar, eu não posso te beijar. Não há tal razão no mundo. Shu Yanyuer ficou atordoada pelo que você disse. Eu não quero te matar. Eu só quero.
Antes que ela terminasse de falar, um dos grandalhões ao lado a interrompeu dizendo: chefe, já que ela está aqui, então mate-a para vingar o velho chefe. Shu Yanyuer disse ansiosamente: não matemática. O que eles estão discutindo não é isso. Os outros também estão hesitantes, olhando para o grandalhão, ouvindo a discussão deles. Ei, espere um pouco, eu tenho algo a dizer. Então, peguei o leite de égua na mesa e tomei um gole. Parece que esta tribo não é uma placa de ferro também. Espere até você morrer para falar. O grandalhão estava prestes a atacar quando foi parado por Shu Yanyuer. Espere, deixe-a falar. Wan pareceu entender. Por que deixá-la falar? Por que ela deveria falar? Ela viu Shu Yanyuer com ela agora mesmo. Não, Shu Yanyuer é minha mulher. Absolutamente não permitirei que pessoas de Zhongjian a toquem. Shu Yanyuer, por favor, fui eu quem matou seu pai? Você perguntou com um sorriso. Shu Yanyuer balançou a cabeça. Então, fui eu quem deu a ordem? Também não. Por que eu deveria morrer quando estava na prisão? Isso não é bullying comigo? Você disse, sem se importar, aproximando-se de Shu Yanyuer. Shu Yanyuer ficou sem palavras por um momento. Parece que o que ela disse não tem nada de errado. Só queria assustá-la um pouco e depois deixá-la oprimir a tribo Xunfen. Depois de um momento de silêncio, você olhou para Shu Yanyuer. Você ainda está se preparando para me matar? Então faça. Nada mais é do que mais uma alma inocente neste mundo. Vá embora. Shu Yanyuer soltou as mãos. Ela sentiu que sua ideia era muito ingênua. Ela já havia renunciado ao cargo. A tribo Xunfen pode não ouvi-la. Wan de repente desembainhou sua espada e rugiu. Que imprudência! Vocês foram todos enfeitiçados por ela. Palavras enganosas para confundir as pessoas. Você é um demônio. Enquanto falava, Wan levantou o facão e estava prestes a me atacar. As pupilas de Shu Yanyuer se dilataram. Não! Você balançou a cabeça ligeiramente. Deixe você fazer e você realmente fez. Assim que as palavras caíram, uma aura super forte explodiu de seu corpo. Toda a tenda foi derrubada e os da tribo Shu Yan ao redor foram instantaneamente lançados para fora por essa força. Caíram fora da tenda, e aquele Yan, infelizmente, caiu sobre os espinhos. Morreu no local, e Shu Yanyuer foi puxada por mim. Você torceu Shu Yanyuer. Saiu da tenda. Então a tenda desabou repentinamente. Muitas pessoas da tribo Shu Yan correram com suas espadas, cercando você completamente. Você torceu a cintura dela e sussurrou. Beleza, seu pessoal parece não estar muito interessado em te ouvir. Tenha cuidado para não ser apunhalada pelas costas por eles. Você sabe artes marciais? Shu Yanyuer ficou um pouco chocada. O mundo sabe que você é um estudioso. De onde vieram suas artes marciais? Ok, já me diverti o suficiente hoje. Não vou brincar com vocês. Assim que você terminou de falar, você se moveu diretamente para longe da fumaça e da poeira vindo do oeste, ostentando a bandeira do Grande Domínio, acompanhada por uma atmosfera solene. A bandeira negra do Grande Domínio. A bandeira negra do Grande Domínio está aqui. Mestre, nós, os homens da tribo Shu Yan estavam cheios de medo. Então todos olharam para você. Shu Yanyuer também entrou em pânico. Como você trouxe pessoas? Antes que ele terminasse de falar, você o abraçou e tocou o chão com os dedos dos pés, os em que se agitou. Seu corpo se elevou no ar, e então, com a ajuda dos galhos da árvore, você saltou e voou. Shu Yanyuer abraçou seu corpo. Entre respirações, você levou Shu Yanyuer. Chegou à entrada da tribo. Está tudo bem, eu estou aqui, não há surpresas. Você olhou para ele com um sorriso. A bandeira negra do Grande Domínio e a bandeira de sangue. Logo a cavalaria correu para a frente de seus olhos. Você não tem certeza se eles apareceram aqui por sua causa ou por causa da tribo Shu Yan. O líder da cavalaria também usava uma máscara e seus olhos estavam constantemente reconhecendo. Cumprimentos, Lord Xianguogu. Você balançou a cabeça ligeiramente. O general renunciou ao cargo e não trabalha mais. Não é nada, Xianguogu. General, você está determinado, Lord Xianguogu. Este humilde servo está aqui por ordem de Sua Majestade. Para levá-lo de volta ao Grande Domínio, por favor, Xianguogu. Ele foi interrompido antes de terminar de falar. Por favor, general, volte e relate. Estou cansado das maquinações da corte, e você pode dizer à Sua Majestade. Eu não me juntarei a outros países, que ele fique tranquilo. Depois de dizer isso, você se prepara para levar Shu Yanyuer de volta, Lord Xianguogu. Temo que isso não dependa de você. Você levanta uma sobrancelha.
Você vai me levar à força? Este humilde servo não se atreve, se Lord Xianguogu não concordar. Então a cavalaria de ferro do grande domínio irá massacrar toda a tribo Shuyan. No futuro, onde quer que Xianguogu vá, a cavalaria de ferro do grande domínio irá matar todo o caminho, até que Xianguogu esteja disposto a voltar com este humilde servo. Enquanto ele falava, a cavalaria de ferro atrás dele sacou suas longas lanças. Você estava prestes a falar, quando de repente Shu Yan Yuer se colocou na sua frente. Homens da tribo Shu Yan, preparem-se para a batalha. Ao ver esta cena, você ficou surpreso. Que truque é esse? Eu te arrastei para isso, eu te mando embora. Assim que Shu Yan Yuer terminou de falar, você levantou a mão e deu um tapa na cabeça dela. Essa mulher tola, eles vieram me levar embora, parece que não importa se eles matam vocês ou não. Eu não vou deixar uma mulher me defender. Assim que Shu Yan Yuer terminou de falar, os homens da tribo pegaram suas armas. O comandante da cavalaria negra bufou friamente. Shu Yan Yuer, você quer se rebelar contra Eiki? Li Seng foi quem eu trouxe para a tribo, eu sou o responsável. Lord Eiki, você. Assim que ele terminou de falar, você o puxou para trás de você. Você nem me chama de Lorde, mas chama ele de Lorde? Ele é digno disso? Sentindo que o hospedeiro está hesitante, opções são liberadas. 1. Concordar com as condições de Eiki. Recompensa, um bocado de covardia inata. 2. Rejeitar as condições de Eiki. Então, fuja sozinho. Recompensa, técnica suprema de fuga de ratos do Palácio King. 3. Rejeitar Eiki e matá-lo aqui, juntando-se à tribo Shu Yan. Recompensa, proficiência em habilidades de peões de xadrez. Contra-ataque de peões de xadrez, Tulu, técnica de peões de xadrez de lobo, 20.000 conjuntos completos de equipamentos de xadrez de lobo. Coroa de ouro roxa com asas de fênix, armadura de ouro de malha, sapatos de nuvem de seda de lótus, 5 dão aumentam um nível. Uma lança de rei, proficiência perfeita em técnica de lança de dança de lobos. Você escolhe 3 sem hesitar. Então, você murmurou em seu coração. O líder Eiki gritou alto, feroz. Shu Yan Yuer lutou contra Eiki. A partir de então, a tribo Shu Yan de Danshou ficou famosa. Assim que ele terminou de falar, você levantou a cabeça. O líder Eiki ficou um pouco assustado ao encontrar seus olhos. Você bufou levemente. Com a mão na espada longa, no segundo seguinte, seu corpo saltou no ar, exibindo uma imagem residual. Não é bom. O líder Eiki jogou a lança longa em sua mão na imagem residual, mas não acertou, caindo no chão. Você chegou instantaneamente na frente do líder Eiki, com os pés no cais. A espada longa passou pelos olhos do líder Eiki. O líder Eiki foi decapitado instantaneamente. Os cavaleiros restantes ficaram chocados. O líder Eiki está morto. O líder Eiki, um artista marcial de 2º grau, foi morto por Li Seng com uma flecha na garganta. Alguém gritou em voz alta. Mate-o para vingar o líder. Muitos soldados Eiki correram em sua direção. Você respirou fundo. Se vocês não agissem, eu não conseguiria agir. Descuidado, em vão. Você quebrou a espada longa em sua mão. Inúmeras lâminas de luz voaram no ar, mandando-os para o caminho. Assim que as palavras caíram, você acenou com a mão casualmente. As lâminas de luz voaram em direção a eles. Os Eiki caíram no chão instantaneamente. As pessoas da tribo Shu Yan ficaram chocadas ao ver essa cena. Você jogou o punho da faca no chão. Yuer percebeu agora que você estava apenas brincando com ele. Inúmeras pessoas morreram em suas mãos ao longo dos anos. Como ele poderia ser um fraco? Li Seng não é apenas talentoso em assuntos civis, mas também corajoso. Você olha para trás para Shu Yan Yuer. Quer se tornar a mulher do rei? Já que o sistema deu tantas coisas, seria ruim não usá-las. E também parece um pouco interessante. Desde os tempos antigos, ser coroado rei sempre foi o desejo de muitos generais. Mas um homem se tornar um dragão, parece que poucas pessoas fazem isso. Já que é assim, então eu vou experimentar. Zhongjian tem mais de um dragão. Shu Yan Yuer levanta a cabeça e vê. Você pode me vingar? Ouvindo as palavras de Shu Yan Yuer, você estende 3 dedos. Olhando para os homens da tribo Shu Yan atrás, neste mês eu vou ensinar a vocês Kung Fu e habilidades para melhorar seu poder de combate. Depois de um mês, eu vou levá-los para a tribo Shunfen para vingança, mas como troca, eu vou me casar com o líder de vocês. Eu quero me tornar seu rei e levá-los para um caminho glorioso. Para instigar instantaneamente suas emoções de vingança, você olha para trás para Shu Yan Yuer e vai até ele para abraçá-lo.
Entrando na tenda em meio a aplausos, Shu Yan Yuer também não resistiu. As mulheres Danshou sempre foram negociadas. Se você quer realmente conquistar a tribo Shu Yan, então você tem que primeiro conquistar seu líder, amanhã de manhã. Depois de se vestir, você olha para Yuer com um sorriso. Por que você está olhando para mim? Odeio você. Você ri alto. Em Daiyu, 5 anos. É melhor do que um dia em Danshou. Agora me deixe voltar para Daiyu. Até os cães não vivem uma vida assim. Você alonga seu corpo. Todas aquelas bandeiras pretas foram resolvidas? Resolvido. Reúna todos os homens fortes da sua tribo. Hoje é hora de cumprir a promessa. Os olhos de Yuer brilham. Você realmente tem técnicas de Kung Fu para nos ensinar? Você estende a mão e raspa a ponta do nariz dele. Isso é verdade? Mas as 9 províncias de Zonjiwa não nos permitem aprender Kung Fu. Claro que você pode dizer isso. Não precisa se importar com isso. Aprender Kung Fu é apenas o começo. Não só tem que aprender, mas também tem que praticar. Eu já escolhi o caminho. Antes eu podia transformar o acampamento instável de Dain. Ajudar a se tornar o auge. Agora também posso levar a tribo Shu Yan para varrer o mundo de Danshou. Quanto à tribo Yin entrando na alfândega, Sua Majestade, o comandante-chefe da bandeira preta oficial de Beian. Onde foi que o artista marcial de baixa qualidade Shua Yui desapareceu friamente? General, eles estão seguindo o alvo. Procurando por Li Shenzong em Danshou. Ele desapareceu desde ontem. Transmita a ordem deste general. Envie 1000 cavaleiros para verificar a situação. Após a saída do mensageiro, Xuan Yui hesitou. O desaparecimento da bandeira negra nunca aconteceu. Ele não acredita que Li Qing, uma pessoa sem força para levantar uma galinha, possa destruir a bandeira negra. É ainda mais impossível para os 6 ministérios de Danshou e a corte real. O assessor de Xuan Yui chegou apressadamente. General, o que aconteceu? Um pequeno esquadrão de batedores desapareceu em Danshou. Isso é suspeito. Mas, general, já descobri que aquele Li Qing apareceu pela última vez em Beigangun. Isso precisa ser relatado a Kyoto? Xuan Yui bufou friamente. Não precisa. General Zhao já deu a ordem. Aquele Li Qing não é uma boa pessoa. Ele se atreveu a humilhar o general em público. Isso é imperdoável. Se este general o encontrar, certamente não o deixará voltar. Na prisão, Zhao Gugi e Xiao Ming no exército são os melhores deuses da guerra. No coração dos militares da prisão. Eles são uma combinação perfeita. Aquele Li Qing é apenas um estudioso. Ele não é digno de se casar com a princesa. O assessor abaixou os olhos. Li Qing é o ídolo dos estudiosos pobres. Embora ele não concorde em seu coração. Mas ele concordou e sorriu. Ok, vá apagar os vestígios da passagem de Li Qing. Temo que isso não possa ser feito, general. Depois que o assessor terminou de falar, Xuan Yui franziu a testa. O que você quer dizer? General, não me entenda mal. Não é que eu não vá fazer isso, mas este assunto já foi divulgado. Reino de Qi, Reino de Shu, Reino de Qing. Todos vieram secretamente para o nosso Beigangun. Se este assunto for encoberto, Kyoto não ficará feliz. O assessor falou com dificuldade. Xuan Yui franziu a testa. Por que é tão problemático? Mantenham todos sob vigilância. Agora, em Beigangun, ninguém pode ir para Danshou. Como essas pessoas souberam? Xuan Yui coçou a cabeça. Entendi, general. Então, o relatório para Kyoto deve ser escrito normalmente. Escreva, escreva. Xuan Yui acenou com a mão irritado. Ele detesta coisas tediosas. Especialmente o relatório de batalha inventado por Li Qing. Antes, eles eram generais no exterior. As ordens podem não ser obedecidas. Agora, para enviar tropas, eles têm que enviar um relatório para cima. Que problema? Depois que ele saiu, Xuan Yui exalou. Para onde esse Li Qing vai? O aviso de assistência à investigação já foi enviado. As pessoas dos 6 ministérios certamente nos contarão depois de vê-lo. Se pudermos confirmar que Li Seng está em Danshou, basta encontrá-lo para encontrar relatórios urgentes de todos os lugares de Kyoto enviados ao palácio. Nenhuma das cartas enviadas por Xiao Mingji tem notícias de Li Seng. Ele está muito nervoso agora. Preocupado que Li Seng seja levado por outro país, ele se arrepende de não o ter aprisionado e depois o controlar no palácio, ajudando-o a lidar com os assuntos da corte, mesmo que o mate, é melhor do que se preocupar agora. Xiao Ming entrou no corredor. Irmão imperial, o paradeiro de Li Seng apareceu. Xiao Mingji se levantou de repente. Onde? Funcionários norte-coreanos relataram apressadamente que Li Seng foi visto pela última vez na alfândega.
Ele deveria ter ido para Danshou. Xiao Mingji deu um suspiro de alívio e murmurou. Danshou é bom, contanto que ele não tenha ido para outro país. Irmão Imperial, eles também descobriram ali pessoas dos estados de Qi, Shu e Qing. Estima-se que eles também estejam procurando por Li Seng. Xiao Ming suspirou levemente. Eu não esperava que Li Seng tivesse tanta tentação antes. Absurdo! Li Seng é meu súdito. O que eles estão tentando fazer enviando pessoas? Xiao Mingji estava cheio de raiva. Xiao Ming mostrou um sorriso irônico. Irmão Imperial, agora o mundo inteiro sabe sobre a renúncia de Li Seng. E as coisas não são tão simples. Muitos rumores dizem que você é mesquinho e não tem tolerância. O grande e talentoso Li foi desperdiçado por você. Li Seng é famoso há muitos anos, embora as pessoas comuns não entendam muito. Mas eles sabem claramente sua coragem. Xiao Mingji ficou furioso diretamente e disse que sou mesquinho. Absurdo! Que plebeu está me difamando com palavras tão sem rei e sem pai? Eu vou matá-lo. Xiao Ming olhou para ele. Irmão Imperial, você não pode matar todas as pessoas. Na minha opinião, é melhor trazer Li Seng de volta e restaurar sua posição oficial. Para evitar que você trabalhe tanto. Li Seng partiu apenas por meio mês, e você envelheceu muito, irmão Imperial. Impossível. Desta vez, quando eu o trouxer de volta, vou prendê-lo. Já que ele não pensa no meu relacionamento com ele, então eu não preciso dar-lhe nenhuma consideração. Eu vou transformá-lo em uma ferramenta. A partir de agora, fama e fortuna não terão nada a ver com ele. Os olhos de Xiao Mingji estavam cheios de loucura. A situação agora excedeu suas previsões. Especialmente as notícias que sua irmã trouxe, que tocaram seu ponto sensível. Ninguém sabe que a ascensão de Xiao Mingji ao poder foi ilegítima. Nem mesmo Xiao Ming sabia. Então ele dá grande importância à reputação. O remorso que Xiao Ming sentia por Li Seng desapareceu. Ela agora só queria pegá-lo e puni-lo severamente. Xiao Ming olhou para o irmão, sentindo-se um pouco estranha. Ele tinha um mundo em seu coração, não era assim. Embora ele tenha dito que cancelaria o noivado, ela ainda gostava de Li Seng. No futuro, ela sempre se casaria com ele e o usaria como ferramenta. Essas palavras eram um pouco exageradas para Shu Yanyuer. Você olhou para os homens reunidos e assentiu ligeiramente. Cada um deles era forte e corpulento. Eles também estavam olhando para você. A cena de você destruindo a bandeira negra sozinho ontem ainda estava fresca em suas mentes. Aquele tipo de poder dominador os fazia ansiar infinitamente. Você encontrou uma cadeira e sentou-se no alto da plataforma. Essas pessoas eram todos os jovens e de meia idade da tribo. Você se encostou na cadeira. Shu Yanyuer suspirou. Um total de mais de 20.000 yuans. Você se levantou. Ok, o resto deixe comigo. Homens de Shu Yanbulu, vocês se lembram do que eu prometi ontem? Lembram que vocês disseram que nos dariam armas e fingimento, e também exercícios que poderíamos praticar? Sons de quebra e pancadas ressoaram instantaneamente. Você abaixou a mão. Então vocês ainda se lembram do que me prometeram? Te servir como rei e te considerar o mestre. Shu Yanyuer estava de pé atrás de você. Em relação aos seus próprios membros da tribo, tão desconsiderando-se, com uma expressão de desinteresse. Muito bom, parece que vocês se lembram muito bem. Então, todos os presentes. Vocês estão prontos para aceitar o rei? Você abriu os braços e aproveitou a luz do sol, então pegou as coisas do sistema. Tudo foi extraído, mas aquele exercício era um pouco difícil, rota da cavalaria de contra-ataque. Exercícios de cavalaria de lobos. Como devo dar essas coisas para essas pessoas? Não posso ir um por um, certo? É muito problemático dar para 20.000 pessoas uma por uma. Anfitrião, fique tranquilo. A habilidade de proficiência em cavalaria é uma bênção. Pode acompanhar a rota da cavalaria de contra-ataque e os exercícios de cavalaria de lobos, e ser diretamente instilada em suas mentes. Uau, isso é tão atencioso? Você riu em seu coração. Claro, tal operação pode aumentar o prestígio do anfitrião. Você me entende. Você abriu os olhos. Abrir os braços e fingir ser um fantasma para enganar os tolos. Não é esse o significado? Não, essa descrição não está certa. Neste momento, você é um deus. O sistema abre o culto em grupo. Durante a transferência do sistema, seu corpo emitiu luzes coloridas, e uma cabeça de lobo ilusória apareceu atrás de você, como um soldado celestial. Shu Yanyuer arregalou os olhos ao ver essa cena. Será que Li Seng é o deus lobo? O homem abaixo, que já recebeu as vestes rituais, sentiu um conteúdo claro em sua mente.
Um homem ajoelhou-se no chão com uma expressão de êxtase no rosto, batendo a cabeça loucamente. Reencarnação do Deus Lobo. A fé de Danzou é o lobo. Suas ações são como um contágio. Em um instante, todos os homens da tribo Shu Yan se ajoelharam no chão, olhando para você com reverência. Neste momento, você não precisa dizer muito. Aos olhos deles, você já possui um brilho sagrado. Você observa essa cena com atenção. O sistema pensou em tudo. Isso é simplesmente uma ação de criação de um deus. Soldados do Deus Lobo. Os 20.000 homens da tribo Shu Yan abaixo estão todos ajoelhados no chão, olhando para você com reverência. Shu Yan Yuer atrás também quer se ajoelhar. O Deus Lobo em seus corações é sagrado e inviolável. Você olha para trás e revela um sorriso gentil. Não precisa se assustar. Estendendo a mão para puxar Yuer para seus braços, desfrutando das vestes rituais do sistema. Yuer se sente muito comovida. A pequena cabeça de Yuer abaixa-se para beijar. Espere, anfitrião, com licença. Você é muito educado. Observações: os itens que passaram pelas vestes rituais. Eles não podem ser transmitidos a outras pessoas. Essas palavras podem ser lidas normalmente, mas não podem ser lidas quando combinadas. O mesmo acontece com os sapatos. Portanto, fique tranquilo para usá-los, anfitrião. Você hesitou um pouco. Quem já viu um sistema tão atencioso? Ou seja, você tem poder absoluto. Vitória garantida. As pessoas da tribo Shu Yan abaixo já estão com a testa sangrando de tanto bater a cabeça. Agora, aos olhos deles, você é a reencarnação do Deus Lobo, capaz de transmitir coisas para as pessoas à distância. Este não é o símbolo de um deus? Shu Yuer sorriu. Estas são as minhas pessoas. Que tipo de sistema devo estabelecer? Sentindo que o anfitrião está em conflito, publicando opções. 1. Continuar usando o nome da tribo Shu Yan. Recompensa. Nem mesmo um maníaco por limpeza consegue lidar com o grande compêndio do poder. 2. Estabelecer a corte real Shu Yan. Recompensa. Domínio da esgrima da neve voadora. 3. Estabelecer a corte real da Seng. Recompensa. 3.000 cavaleiros pesados da cavalaria Taifutu. Em média, 5 essências de primeira classe. A grande bandeira da cabeça de lobo. Ativação de 100%. Os soldados não temem a morte, o que pode aumentar o moral em 30%. Eu escolho o 3. Onde estão os cavaleiros de armadura pesada Taifutu? Quem tem medo de quem em combate de planície? Agora você levanta a mão e suprime. Cão Zaishen desaparece instantaneamente. De hoje em diante, a tribo Shu Yan não existe mais. Vou estabelecer uma tribo mais poderosa chamada Grande Corte do Reino Seng. A partir de hoje, vocês são membros da Grande Corte do Reino Seng, e ela é a anfitriã da Corte Real. Você abraça Yuer e aproveita os aplausos. Aos olhos deles, suas palavras são a ordem de Deus. A ordem de Deus. Acima de tudo. Yuer se apoia em seu ombro. Ele sente uma paz sem precedentes. Quanto ao desaparecimento da tribo Shu Yan, ele não se importa. Tribo Shunfen, pare de falar bobagens. Shunfen Shi, desta vez, estou aqui para transmitir a ordem do general Xuanyue. De acordo com nossa investigação, Li Seng chegou a Danshou. Você deve encontrar uma maneira de encontrá-lo e entregá-lo a mim. E eu tenho uma rainha alada. O esquadrão desapareceu em Danshun. Apresse-se e investigue. Se você não investigar claramente, você sabe quais são as consequências. Depois de dizer isso, o soldado de xadrez preto se levantou e saiu. Depois de levá-lo embora, Xun Fenxi se levantou lentamente e encarou o lugar onde ele partiu. Ele cuspiu. Entre as 6 principais tribos, a tribo Shunfen está entre as primeiras. Eles têm muitas pessoas e muitas armas. O conhecimento e as armas eliminadas por Dail foram todos dados a eles. Eles também os consideram tesouros. Aqueles que podem se tornar chefes de tribos têm dezenas de milhares de subordinados. A pior tribo, Shu Yan, também tem 20.000 jovens e fortes. Eles também não são naturalmente ossos baratos. Eles devem ter suas próprias ideias. Mas, devido à situação real, ele só pode fazer isso. Não é exagero dizer que os 20.000 soldados de xadrez preto estacionados no passo de Beian podem varrer todo Danshou, incluindo aquela corte real que já existe apenas no nome. Venha. Alguém do lado de fora da porta entra e se ajoelha. Notifique Shunfen Yi, Shunfen Qi e Shunfen Jia. Logo 3 figuras entraram correndo e se ajoelharam diante de Shunfen Shi. O xadrez preto transmitiu uma ordem. O comandante franziu a testa. Mestre, eu sei sobre este assunto.
Mas parece que a tribo Zelan também está procurando por Kigogo. Shunfen hesitou por um momento. O que devemos fazer se nos encontrarmos com eles? Shunfen bufou friamente. Se nos encontrarmos, envie alguém para o passo de Beian para encontrar o xadrez preto. Foi isso que ele instruiu. Deixem que eles lidem com isso. Cada vez que enfrentam a tribo Zelan por causa das ordens de Daiu, sofrem pesadas perdas, e Daiu simplesmente envia algumas coisas para se livrar deles. Especialmente da última vez, quando competiram com a tribo Shuoyan por território, Eiki enviou 1000 cavaleiros para assistir ao espetáculo. Sim, meu senhor, então partiremos amanhã. Em suma, apenas uma frase. Se encontrarmos o pessoal da tribo Zelan, não inicie a guerra, vá diretamente procurar a pessoa. Nossos guerreiros da tribo Shunfen não são bucha de canhão para Daiu. Sim, meu senhor. Os três abaixaram a cabeça e recuaram lentamente. Irmão mais velho, você acha que devemos relatar isso a Eiki? Esse velho está ficando cada vez mais medroso. Não luta com a tribo Zelan. Como podemos obter armas de Daiu? Shunfen Zuanyan saiu com uma expressão sombria. Enji já é um rei lobo envelhecido. Vocês dois vão dizer a Eiki o que o velho disse e declarem que nós três irmãos estamos dispostos a ser leais a Eiki. Amanhã levarei 10.000 cavaleiros para procurar o paradeiro de Li Seng. Vocês resolvam aquele velho. Com o apoio de Eiki, nós seremos os novos chefes desta tribo Shunfen. Sim, irmão mais velho. Shunfen Zuanyan e Shunfen Qi se entreolharam e se viraram para sair. Mais meio mês se passou. A corte de Dashin foi renovada com áreas redivididas. Está muito confuso agora. Antes, a tribo Shuoyan apenas comia, bebia, lutava e treinava, tudo junto. Não dividiam tantas áreas. Isso também tem a ver com eles migrarem. Mas agora é diferente. Você divide algumas áreas de acordo com a função. A primeira é a área de descanso e a outra é uma área militar. Esses idosos, fracos, mulheres e crianças são todos cozinheiros, lavadeiras e pessoal de apoio, enquanto os mais de 20.000 são pessoal de combate. Nestes últimos 15 dias, você distribuiu os 20.000 conjuntos completos de equipamentos de cavaleiros lobo para todos, em apenas meio mês. Essas pessoas sofreram mudanças drásticas. Eles cresceram cavalgando cavalos desde pequenos. Para o estudo da equitação investidas, contra-investidas, etc., a experiência transmitida de geração em geração. Só que não passaram por treinamento sistemático. Agora, com as coisas sistemáticas, seus olhos se abriram de repente. De repente, a visão se abriu. Em meio mês, 3 deles alcançaram um cavaleiro de elite. Claro, isso não significa que eles têm muito talento, principalmente por causa das técnicas subsequentes. Essas são técnicas para cavaleiros. Naturalmente, também é dividido pelo reino do cultivo de habilidades de xadrez, aqueles 3.000 cavaleiros de ferro. Você não tem energia espiritual. Essa coisa deve ser usada em momentos necessários, é um truque final. Dentro da grande tenda real, você olha para sua armadura dourada, seus olhos cheios de admiração. Grande rei, você está olhando há tanto tempo, não está cansado? E o Heir se aproximou e segurou sua cintura. Essa maldição falsa, quando ele desembainhou a espada, não pôde deixar de admirar a engenhosidade. Você balançou a cabeça. O poder de atração da maldição falsa para os homens. No começo, quando você veio a este mundo, não queria ser um oficial civil. Realmente não tem jeito, então me consolei. Oficiais civis também podem. Agora você até duvida. No começo, Xiaoming estava me enganando. Como é possível que não tenha nenhum talento para praticar artes marciais? Olhando para trás agora, estima-se que eles estavam com medo de que você fosse proficiente em habilidades civis e militares e representasse uma ameaça interna ao grande domínio. Essa possibilidade não está descartada. Durante este tempo, muitas coisas grandes aconteceram lá fora. Yuer encostou-se em seu ombro. Eu sei, está quase na hora. Nesta velocidade, vamos vencer o Tribunal Real. A primeira batalha será lançada em breve. Seus olhos brilham friamente. Agora, o caos em Danshou. Tudo é causado por mim. Shunfen e as tribos de Zelan estão procurando por mim por ordem. Quase virando Danshou de cabeça para baixo. Outras tribos também se juntaram. A tribo Shunfen está em turbulência interna. O velho mestre Shunfen Shi morreu naquela luta interna. Os 3 recém-nomeados estão ainda mais loucos. Em meio mês, lutaram 6 vezes com as tribos de Zelan, com mais de 10.000 mortos e feridos. Que seja caótico, ainda mais caótico. Quando chegar a hora, será o meu grande tribunal real vencedor. É hora de agir.
7 dias depois. Relatório. Grande rei, alguém da tribo Shunfen está aqui, na tenda. Você está se aproximando de Shu Yanyuer. Ouvindo o som do lado de fora, você parou suas mãos. Essa pessoa veio na hora errada. Grande rei, por favor, me perdoe. Aquela voz suave e penetrante fez com que as chamas que você havia acabado de abaixar reacendessem. Essa garotinha agora está mudando de maneiras de se agradar. Isso é muito ultrajante. Garotinha, espere por mim à noite. Vou te dar uma boa lição. Depois de dizer isso, você acenou com a mão, virou-se e saiu. Saindo da porta da tenda, você acenou com a mão. Leve a pessoa para minha tenda principal. Fora do acampamento, o homem da tribo Shunfen, olhando para a atmosfera tremulando ao longe no ar, são as bandeiras da maioria das tribos em Danshou. São todas cabeças de lobo. Ele sente um pouco de medo ao ver essas cabeças de lobo e seu rosto está cheio de desgraça. Por que está impresso Ion nisso? Sem tempo para pensar muito, o soldado responsável por transmitir a ordem sai. Entre comigo. Ele repreende em voz alta. Entre comigo. Ousado. Deixe seu mestre Shuoyan Yuer sair. Sua tribo Shunfen derrotou a tribo Shuoyan. De acordo com as regras de Danshou, os perdedores devem obedecer às ordens da tribo Shunfen. Desta vez, ele está aqui para levar os jovens e de meia idade da tribo Shuoyan de acordo com a ordem de Shunfen. Corra para a tribo Shunfen. O soldado que transmitia a ordem rangeu os dentes de raiva e desmontou. Então, uma dúzia de pessoas vestindo armaduras falsas correram para fora do acampamento carregando espadas de cavalaria. Ele viu o lobo abrindo a armadura e as armas. De repente, seus olhos estavam cheios de choque. De onde a tribo Shuoyan conseguiu uma armadura tão impressionante? Essa armadura falsa não se parece com o fogo eliminado das planícies centrais. Antes que ele pudesse falar, ele foi repentinamente atingido com força nas costas. Um soldado derrubou com um bastão. Leve-o de volta para ver o rei. Ele não se importou com a dor e pareceu perturbado. Rei, o que aconteceu com a tribo Shuoyan? Cães da tribo Shunfen. Um homem corpulento tirou a arma de seu corpo e Xiaxiare no chão, levando-o para o acampamento. Shuoyan tribo, o que está acontecendo? Vocês pagarão o preço por isso. Meu mestre vai entrar no palácio em grande estilo. O corpulento Shuoyan ao lado deu um tapa no rosto dele. Então ele cuspiu 2 dentes. Depois de receber um tapa, ele não ousou mais falar. À medida que se aprofundava no acampamento, ele viu os soldados da estrada, todos vestindo armaduras falsas de cabeça de lobo, armas afiadas e arcos requintados. O que aconteceu com a tribo Shuoyan? A tribo Shuoyan não tinha nada antes. Logo ele foi levado para a grande tenda. O rei, as pessoas da tribo Shunfen foram trazidas. A cortina se abriu. Shuoyan Exu entrou. Você é o 17º general do Vento Claro e também a primeira pessoa a atingir um nível. Shuoyan Exu agarrou a pessoa, virou-se e entrou na tenda, jogando-o no chão. Rei, seguindo sua voz, a pessoa da tribo Shunfen levantou a cabeça. Quando ele viu a rainha no trono, seus olhos se arregalaram. Você é Li Seng. Bico comprido. Você bate palmas levemente. Shu Yan e Shu dão um tapa, esmagando a cabeça dele no chão, depois agarrando seus cabelos, levantando sua cabeça. Agora aqui é a corte real de Dashin, a pessoa diante de você.